Gestão de projetos é a sua capacidade de transformar em realidade sonhos, né? Então, todos somos um pouco gerente de projetos. Quando você planeja uma viagem com a família, planeja o aniversário da sua filha, isso são todos pequenos projetos. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o Ademir, grande gestor de projetos, está aqui para falar sobre gestão de projetos, né? Fique à vontade para falar com o nosso público aí. Obrigado, Dario. Meu nome é Ademir Gonçalves Júnior, eu sou engenheiro mecânico, trabalho com gestão de projetos há mais de 20 anos e gestão de projetos de capital há 17 anos. Bom, hoje vai ser um episódio excelente aí para quem quer saber mais, né? Um pouco além aí sobre gestão de projetos. E na verdade, nós estávamos falando aí de gestão de projetos, todos somos, né? Exatamente, Dario. Gestão de projetos é a sua capacidade de transformar em realidade sonhos, né? Então, todos somos um pouco gerente de projetos. Quando você planeja uma viagem com a família, planeja o aniversário da sua filha, isso são todos pequenos projetos que você tem que planejar. Ele tem um prazo para acontecer, tem um recurso, tem um valor para você específico para você gastar. Isso é um projeto. Você pode talvez não ter metodologias bem definidas, saber termos do mercado, mas você está gerenciando um projeto. Então todos somos. É, de forma indireta ou direta, né, a pessoa está Exatamente. gerindo recursos, né, tá ali É, correndo atrás para que aquilo aconteça, né, ex- vire uma realidade. Aqui exatamente. no Dapcast é um ambiente onde a gente, né, trabalha para levar conteúdo de valor para o pessoal aí da indústria, o pessoal que está envolvido aí, né, com fabricação, manufatura e tal. E eu sempre dou oportunidade para que os convidados se apresentem, né? Você já fez isso, e também compartilhe um pouco da experiência profissional, né? Como que foi a escalada, porque eu sempre digo, né? As pessoas que vêm aqui, elas têm muito a entregar, muito conteúdo mesmo, né? E por isso estão aqui no Dapcast, mas nem sempre foi assim, né? Você Exato. teve lá uma trajetória, né? Uma jornada em que se iniciou por algum motivo, você hoje está nessa parte aí de gestão de projetos. Então, fique à vontade para compartilhar conosco aí. Bom, vamos lá. Eu comecei, como eu falei, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Paraná e eu comecei trabalhando com o desenvolvimento de novas tecnologias numa empresa chamada Whirlpool em Joinville, né? A gente trabalhava com desenvolvimento de geladeiras, resumidamente, né, para Tá, facilitar, com equipamentos para manutenção de alimentos, que a gente chama de geladeiras. E lá que eu conheci gestão de projetos, né? Eu entrei pela tecnologia, para desenvolvimento de novas tecnologias, e ali eu conheci o que era gestão de projetos. É uma empresa que trabalha, ela desenvolve métodos internos baseado em boas práticas, por exemplo, do PMI, que é o Project Management Institute, que é o maior instituto que propaga boas práticas de gestão de projetos no mundo. E essa empresa ela desenvolve metodologias internas para a gestão de seus projetos. E tá. ali eu aprendi o que era gestão de projetos, o bichinho me picou, eu apaixonei e nunca mais larguei, né? Mas eu trabalhava com desenvolvimento de tecnologia e produtos, Certo. né? E o mercado brasileiro foi se transformando. Em 2007, 2008, antes da crise de 2008, a gente tinha uma corrida por commodities no mundo e estava faltando engenheiro. Tinha muitos investimentos, estava acontecendo investimento da Petrobras e vários investimentos de mineração, de papel, vários, né, de infraestrutura no Brasil e faltava engenheiro. E eu, por ter um conhecimento em gestão de projetos, eu fui trabalhar em um projeto de capital de mineração na área de planejamento desse projeto. E depois, desde então, isso em 2008, Certo. né? De 2008 para cá, eu não saí da área de construção. Até às vezes o pessoal fala, você é engenheiro mecânico, trabalha com construção. É que eu entrei na parte especificamente de montagem eletromecânica, Ah, né? tá. Então, eu juntava o conhecimento técnico de gestão de projetos e de engenharia mecânica em projetos de montagem de equipamentos de plantas fabris.
Ah, É, legal. Bacana. então, E vamos falar um pouquinho, né, sobre a metodologia, depois você comenta sobre os projetos aí, uhum, né? Então, pessoal, ó, fica com a gente aqui, aproveita e já se inscreve. Se tá no Spotify, depois dá um pulo no YouTube, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí. Tem muito conteúdo bacana aqui nesse episódio que a gente vai falar e a gente vai falar sobre, né, o projeto Cascata, que o próprio Ademir aqui já falou que puro cascata não é é uma só cascata. só teoria. Na verdade, É, sempre tem um pouquinho de algo mais, né, ali uhum, para ajudar. A gente vai falar sobre ágil também e eu acho que no geral hoje tem muita técnica híbrida, né, para gestão uhum, de projetos, né? E exatamente. inclusive, né, falar um pouquinho aí dos projetos capital, sobre a WP. Então, Uhum, vamos lá, vamos iniciar aí pela vamos lá. parte do cascata. Então, o cascata, né, o modelo waterfall, é o modelo que, por exemplo, o PMBOK é o guia, né, do PMI, né? Isso, é o Do- guia de conhecimentos do PMI. então, Exato. e ele tá embasado no cascata, certo? Esse é um conhecimento que é difundido no mercado, mas que Tá, não é a realidade exatamente. exatamente isso, né? O PMI, o que que ele faz, né? Ele pega as boas práticas do mercado e coloca em um livro chamado PMBOK, né? Que é Certo. Project Management Book of Knowledge. E a cada cerca de 4 anos ele faz uma nova versão, tá? E ele pega o que tem de melhor no mercado, O que estava tá? O funcionando, que o que tá, tá o que tá tendo funcionando, performance. né? Hoje a gente está na edição 7. 7, né? Se você pegar lá na edição 5, ele já falava de métodos ágeis e híbridos, tá? Tá. Na 5. Se pegar na versão 6, que era de 5, 6 anos atrás, ele já tinha um anexo de metodologias ágeis. Então ele tinha junto com ele vinha um livro só de metodologias ágeis. E se você fazer uma busca por palavras-chave, ele tem mais, você acha mais a palavra híbrido e ágil do que preditivo ou cascata. Tá. Então ele está sempre se adequando às melhores práticas do mercado. Então, é o que acontece, no meu ponto de vista. Tem uma briga de mercado e muita gente vendendo consultoria, e daí ele precisa de um inimigo. Aí eles acham o PMI como um inimigo. Ele é cascata, ele é Antigo. antigo, ele é rígido, É. e quando não é, né? Sim, sim. Inclusive, a última versão dele, ele tem um termo que eu gosto muito, que eles falam que é em inglês, que é tailoring. Que é? Em português seria o tailor ao alfaiate. O que Certo. ele fala? Você tem que pegar o seu projeto, você tem que pegar a sua metodologia e adaptar para a sua empresa e para o seu projeto. Você vai ver o que funciona para a sua empresa e para o seu projeto. Então, pode ser que uma metodologia ágil seja o ideal para aquele tipo de projeto. Ou pode ser que você precisa de alguma coisa mais preditiva, um pouco mais rígida, né? Sim, sim. Então, você tem que entender o contexto onde você está de empresa, porque isso é importante. Se é uma empresa menor, em geral, ela é menos rígida, você tem mais flexibilidade. Uma empresa maior, você tem que atender mais padrões, mais normas, tem coisas que você não pode fazer do jeito que você quer. Então, você tem que entender a empresa, então, o contexto que você está e o tipo de projeto. E você vai pegar, imagina que o gerente de projeto, com você, quando fosse um gerente de projeto, imagina que você é o Batman, você tem um cinto de utilidades. Você vai usar a melhor arma para aquele momento, Sim, né? claro, é. Então, se você só tem uma ferramenta, você só tem uma utilidade, você só tem um martelo, para você tudo é prego. Você não vai resolver tudo direito. Então, você tem que ter um bom gerente de projeto, ele sabe trabalhar com metodologias ágeis, ele sabe trabalhar com preditivas ou cascata, e ele sabe fazer o híbrido quando necessário. Necessário. Ah, bacana. Exatamente. Então, e vamos dar até um passinho atrás. A gente falou do PMBOK já e você citou o PMI. O PMI, ele é um instituto, né, que
que faz as metodologias do PMBOK, né? Publica o Hum, PMBOK, mas ele também tem as certificações, né? É um isso. instituto internacional aí um pouco mais complexo, né? Isso. O que ele faz? Ele é primeiro, assim, uma característica muito importante é que ele é composto por voluntários, né. Tá, Qualquer um pode ser voluntário. Eu mesmo fui voluntário durante alguns anos. Eu já cheguei a ser diretor do PMI do Paraná. Tem um tempo agora eu me afastei, assim, não tenho tempo para não me tem braço para dedicar, tudo. né. A gente tem que escolher algumas prioridades. Então isso é uma característica importante. Ele até alguns anos atrás, ele tinha acho que 1, 2 funcionários no mundo com que recebiam salário, o resto do mundo era todo mundo voluntário. E Certo, de uns 10 anos para cá, eles começaram a profissionalizar um pouco mais. Hoje tem um CEO que recebe o salário, ele tem uma equipe que é mais de profissionais pagos para gerenciar o PMI. Mas ele é basicamente uma associação de profissionais de gestão de projetos que visa promover as boas práticas de gestão de projetos. Então, ele publica alguns livros, o PMBOK é um deles, né, e ele tem as certificações. Ele tem algumas certificações no mercado. A mais conhecida é a PMP, que é de Project Management Professional, né? certo, Que é uma certificação que você tem que comprovar 3 anos de experiência em gestão de projetos. Se você tiver um nível superior, se você não tiver, você pode também ter, só que você tem que ter uma experiência maior. Acho que você não vou lembrar o número agora, mas acho que 5 ou 6 anos de experiência. Você faz uma prova lá com 250 questões e você tem que ter uma nota maior do que 75% e você ganha essa certificação, né? certo. É uma certificação que eu tenho desde 2011, né? Já trabalhei dando treinamentos, capacitação para essa certificação e ela mostra é, o seu conhecimento mínimo, colocar assim, para a gestão de projetos, que você já tem uma experiência mínima de 3 anos e você conhece boas práticas do mercado, né? Mas ela funciona mais como um cartão de visita, né? Certo. É como um diploma. Você se formou na faculdade, quer dizer que você vai ser um ótimo profissional? Não Não, necessariamente, né? seriamente. Quer dizer que você tem o conhecimento teórico, que é para você ter o conhecimento mínimo para assumir aquela função. Então, o Tá. PMP, ele mostra isso, né? Você tem o conhecimento mínimo. Agora, o que você vai fazer com aquilo, aí É. depende do profissional. Um tempo atrás, eu não sei se hoje a gente faz aqui no grupo DAP a prospecção, de novos talentos e tudo mais, né, e a gente vê, cara, vê formação? Sim, né, mas a formação eu acho que é o básico, né, É, do processo de prospecção. Eu acho que a prática, né, o tempo de prática com aquilo, né, é uma boa parte também, né, sim. e também a vontade da pessoa de querer, né, de querer aprender coisas novas, porque hoje em dia nós vivemos com uma sociedade, de múltiplas gerações, né, que pegou, pô, eu sou da época que ainda, eu lembro quando chegou a internet, tem muita coisa, tem pessoas que estão no mercado de trabalho que já é da era Facebook, não sabe o que tinha antes do Facebook, né. Uhum. E, pô, tem muita coisa antes do Facebook ainda, né, até chegar a internet no Brasil e tudo mais. Mas por isso que a gente tem que ver também, com a vontade daquela pessoa, né, de aprender coisas novas mas no geral, eu acho que a formação foi muito do passado que ela tinha uma validade maior. Eu acho Sim, que hoje para um cargo de decisor, um cargo de é mais a bagagem de como ele enfrentou essas, né, isso. essas coisas já, para poder, né, Uhum. assumir aquela responsabilidade num novo desafio, né. Exatamente. E somando isso, e a capacidade de assumir novos desafios, de entregar valor para a empresa, para a Exatamente. organização, né? Se a pessoa ficou parada no tempo, às vezes ela até tem um passado bom lá, entregou, mas você vê ela está parada no tempo. Será que ela vai conseguir entregar valor ainda? Né? Então é isso. A formação é uma parte, às vezes é o que vai diferenciar dois currículos que têm mesma experiência, mas o principal é o que você já fez
e a sua capacidade de fazer no futuro, Sim, sim, né? né. Eu costumo dizer para as pessoas, né, no geral, não só aqui no grupo DAP, mas no geral, que, o o dinheiro é consequência, o salário é consequência. Consequência de quê? Do que você aprendeu, aplicou, testou, né, e a capacidade de você de resolver os problemas, né. Exatamente. Seja do seu cliente, quando você trabalha no meio, né, corporativo aí, no meio na pessoa jurídica, né, resolver o problema do cliente, ou corporativo, né, que é o problema do cliente interno ali, né. Às vezes você trabalha num setor de projetos e você tem N projetos ali, você tem os clientes internos de cada setor. Uhum. E você vai ganhar mais quando? Quando você conseguir resolver os problemas das pessoas, né? Exatamente. Eu tive uma conversa, acho que semana passada, com uma engenheira da minha equipe, e que eu estava falando mais ou menos isso. Eu falei assim, ó, você já está num ponto que eu consigo te colocar como uma gerência. Ela, Sim, não, eu não tenho capacidade. Eu falei, não, se eu tô te colocando é porque eu entendo que você tem essa tô capacidade vendo isso, né? e você já está desempenhando essas funções. Então, o cargo e o salário maior, né, ele vai ser consequência dessas suas entregas. Sim, das Não entregas, né? é que você ganha um cargo, um salário maior, daí você vai começar a entregar mais. Não. Não, pelo contrário. Você entrega e daí você é premiado, por assim dizer, com a sua nova função, salário, com dinheiro, com Sim, sim. prêmios, tudo. E essa entrega é uma entrega contínua, né? É, É porque a entrega contínua, você entregar na data e fazer as coisas corretas ali quer dizer que você tem uma autonomia, né, para fazer aquilo. hum, Não tem uma pessoa te empurrando ou te puxando, né, para você, isso. ter aquele resultado. Então, isso é muito da proatividade, né, e da pessoa, absorver conhecimento e aplicar, porque conhecimento absorvido, se você não aplica, não fixa, né. Exatamente. Não adianta Então, fazer 1 milhão de cursos, ler um monte de coisa e não tá aplicando nada, não vai não adiantar, né. tá? E essa parte de gestão de projetos é intrigante, porque a pessoa tem que ser tem que ter uma facilidade para ser multitarefas, né. Uhum. E tem que ser muito disciplinado, né. Porque seja no modelo, no cascata que a gente tá falando, que é um modelo mais Hum, rígido, que é um modelo que tem que ser formalizado e uhum. tudo mais, ou no modelo ágil, cara, as entregas são as mesmas, concorda? Exatamente. Não muda, né. Você tem que entregar valor para o Sim, cliente externo ou interno, você tem que entregar independente da metodologia. E, para dizer a verdade, para o seu cliente, ele não se importa se você usou ágil, cascata, você fez plantando bananeira, ele quer saber produto do final ali, a produto qualidade, né. final, se ele está recebendo a expectativa dele, né? Então, o trabalho de gerente de projetos, ele não pode se fixar, né, numa metodologia dessa preditiva, cascata, que era mais tradicionais, métodos tradicionais, por assim dizer, né? Ou então ele fala assim, não, eu só trabalho com metodologias ágeis, que eram metodologias que começaram a se fixar ali nos anos 80, tiveram o seu boom depois do Manifesto Ágil, que era um manifesto especificamente mais para desenvolvimento de software. Depois a gente expandiu isso para todo tipo de projeto, né? Que ele é mais uma mentalidade de você diminuir burocracia, processos e pensar mais na entrega de valor e nas interações humanas, né? Um mindset ali, né. Exatamente, ele é mais um mindset do que uma metodologia. Então, mas ele não, o gerente de projeto ele não pode se fixar, ele não pode ter uma bola de ferro que impede a mobilidade dele. Ele tem que entender se ele vai trabalhar de uma maneira, né, um pouco mais rígida ou mais flexível, né? Sim, sim. E saber quando misturar as duas soluções. É, o gestor de projetos, né, eu acho que aquele que sabe que para quem jogou bola aí, né, às vezes o cara quando ele joga num time há muito tempo, ele sabe o que o outro vai fazer e já sabe, né, o time tá entrosado ali. Acho que o gestor de projetos ele trabalha ali como um facilitador para toda a equipe, Exato. né. Assim, é um facilitador, mas ele também tem a tarefa ele tem aquela tarefa de delegar e cobrar, né. Porque assim,
pessoal, não vejo a cobrança como algo ruim, não é isso, tá? Porque se a pessoa tem uma gestão de tempo e ela tem as entregas dela, ela não vai ser cobrada, ela vai entregar na data, Sim. é ou não é? Só que se não entregou, o que que o gestor de projeto tem que fazer? Cara, ele tem que ver o porquê não entregou, né? E não tem problema nenhum. Tem uma turma que eles não gostam disso de É, jeito nenhum, e eles falam: "Não, isso é muito turma pessoal de planejamento e controle", ou eles falam que é mais sobre controle, na verdade não gosta de ser cobrado. Se você sim, tem problema, na minha visão, talvez eu esteja velho, minha visão, você não gosta de ser cobrado, é que você não tem compromisso, exatamente. né? É isso É mesmo. tudo questão de compromisso, né? E quando você fala de uma gestão mais ágil, é que esses compromissos, não é que você não tem um compromisso, é que são compromissos que eles são um pouco mais flexíveis e às vezes parte de você, né? Eu vou falar, Dari, o que que você vai fazer essa semana? Eu te Tá. dou uma flexibilidade, você vai falar, Tem uma semana, autonomia maior ali uma para, autonomia maior, você vai falar, vou desenvolver tal tarefa, mas eu vou te cobrar depois sim, do que você se comprometeu a você fazer. prometeu, né? Né? É, então, É, o gestor de projetos, né, independente da parte em que ele trabalha, qual metodologia ele trabalha, ele tem que saber que ele vai ser cobrado também. Então, como uhum. você falou, né, as pessoas não gostam de ser cobradas. Então, cara, eu acho que se você está ouvindo esse podcast e almeja, você está numa graduação de engenharia, almeja fazer uma pós em gestão de projetos e quer ter uma boa performance, cara, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado, né? O objetivo você tem que trazer lucro para a empresa. Exatamente. Você tem que trazer Tem que trazer resultado. resultados para a empresa e para o cliente final também, Sim, né? E não adianta isso. Então, e você tem metas, você vai ter meta de custo, vai ter meta de prazo. O que é importante aí para o gestor é não entrar no microgerenciamento e saber delegar. sim. Só que daí o gestor de projetos, o líder, o que que ele tem que entender? Ah, esse funcionário aqui ele já mais é sênior, eu consigo dar liberdade para ele, ele sabe o que precisa ser feito e ele anda sozinho. E ele vai acabar até ajudando a gerenciar a equipe. Então eu vou tratar com ele de uma maneira. Aí esse é um profissional júnior. Eu tenho que pegar na mão, tenho que falar exatamente o que ele precisa fazer, quando ele precisa fazer, porque senão ele vai se perder. Então, o gerente de projeto, ele tem uma posição de liderança, ele tem que entender da sua equipe, né? O gerente de projeto, ele lida muito mais, a maior parte do meu tempo é comunicação e pessoas. Sim, Parte técnica, de mexer cronograma, técnica de... Tem pessoas especializadas fazendo isso para o gerente de projeto. exatamente. Eu estou fazendo o quê? Trabalhando com pessoas, estão liderando elas, entendendo como que cada pessoa trabalha para tirar o melhor dela, né? E um trabalho que a gente tem, e você vai ter como gerente de projeto, é de remover pedras do caminho para que aquele time consiga entregar, fazer a melhor entrega possível, né? Às vezes essa pedra pode ser uma intriga entre a equipe ali, que tem uma discussão, tem né? São vários problemas que você pode trabalhar, uma falta de recursos, às vezes uma falta de uma capacitação, que você tem que dar um treinamento para a equipe para resolver algum assunto. Então, assim, o trabalho de gerente de projeto é, você deu o exemplo do começo da equipe de futebol, né? É Sim, fazer que a equipe trabalhe da melhor maneira possível para entregar o projeto sem nenhum problema, sem uma pedra no caminho. é bacana. Eu dou sempre esse exemplo do técnico de futebol, né? Hum, Até para dirigir uma empresa. Porque se você vai dirigir o time ali para a pessoa entender melhor, né, em casa, você não vai pegar o zagueiro e colocar ele lá para atacar, né? E vice-versa, você não vai pôr o uhum, atacante para defender. Então, tem o uhum, perfil da sim, pessoa e tudo mais, né? Tem que analisar uma série de coisas. Como você falou da parte de júnior e sênior, é bacana que se você delega alguma coisa para o sênior, com certeza ele vai fazer, ele vai entregar, né? Pressupõe que ele vai entregar na data e já vai ver uma outra entrega, uma outra atividade, né? O júnior talvez ele não consiga entregar na data e se ele entregar ele vai ficar parado, esperando esperando uma próxima. uma próxima, Exatamente. exatamente. Então tem que ter essa eh,
cara, tem que ter esse discernimento, né, para lidar com as situações. E você estava falando agora a respeito, né, do gestor de projetos, que perdi o fio da meada aqui, mas eu De remove pedras, de... então, de remove pedras. Aí lembrei, você não precisa saber tudo, né, tem um jargão, você não precisa saber tudo, precisa ter o telefone de quem de quem saiba. E o gestor de projetos, ele não precisa saber a parte técnica e tudo, não. Ele tem o quê? Ele tem uma meta, ele tem um Uhum, objetivo e ele tem ferramentas para fazer uma comunicação e fazer com que isso flua, né. Cada um na exatamente. sua É. posição e, né, Hum. o gestor de projetos, a pessoa eu acho que, principalmente aqui no Brasil, não sei como é fora, essa parte de gestão de projetos, mas a pessoa o gerente de projetos, ele tem que entender tudo que vai saber num projeto. Não, ele tem que saber quais são as entregas dele. As entregas dele são, né, vamos falar assim, se te falar do AWP, né, as Uhum. etapas, as micro entregas ali, ele é o responsável por isso, mas eu tenho pessoas e que eu vou envolver, que eu vou me comunicar para que aquilo aconteça na data, né. Exatamente. Você tem que... É claro, assim, se você tiver o mínimo do conhecimento daquela área, Sim, vai te sim. facilitar. Vai facilitar, sim. Mas você vai ter especialistas que vão estar trabalhando na sua equipe. Até parte do seu trabalho é juntar essa equipe, grupo de especialistas, né? E que você confia, que você delega aquela função, que você tem confiança que ele vai fazer aquilo da maneira correta e da melhor maneira. O principal é justamente isso, é botar todo mundo para trabalhar junto, entender quais são as reais necessidades do cliente, do projeto, que às vezes a pessoa técnica ela se fixa num ponto técnico que para ela é super importante. Não é que não seja importante, mas numa visão mais global do projeto, numa visão do cliente final, por exemplo, aquele ponto não, você não precisa gastar tanta energia. Você deixa para a equipe técnica estar gastando e você vai aonde realmente importa para aqueles, usar o termo técnico, para aqueles stakeholders, aquelas partes Stakeholder. interessadas ali. Você tem que entender, né, o que realmente é importante e onde você vai gastar energia, né? E é E uma diferença, às vezes, do gestor, quando você começa realmente a assumir posições de gestão de projetos, é quando você consegue entender isso, né? Você sim. consegue entender o que realmente é importante. Então, você tocou num ponto bem importante. Tem também aquele, gerente de projetos que acontece o seguinte, ele vê ali uma deficiência, algo do tipo ali na equipe, e ele vai tentar suprir com ele, com o trabalho dele. Eu já vi muito isso. Tem, E aí mete os pés pelas mãos. né? Porque ele deixa o que ele era para estar fazendo Entendo. para fazer É. o do outro. É o que ele ainda que está sendo preparado para ser líder, para ser um bom gestor, né? Ele acaba absorvendo, ele vê a equipe, ele acha que, às vezes, quando ele assume isso, que ele acha que só ele sabe fazer, Exatamente, é. ele acaba assumindo. É uma coisa, eu sempre falo para minha equipe, às vezes eu contrato alguém e falo assim, ó, eu não concordo 100% do que você faz. De verdade, isso aqui eu faria diferente, isso. Mas não sou eu que estou nessa função e não é minha função Sim, agora, sim, sim, né? Eu vou só me envolver ali de dar um direcionamento se aquilo estiver errado. Mas se é a forma, né, porque eu faria diferente, isso não é problema, isso é ego gigante que só atrapalha o projeto, né? sim, Então exatamente. não importa como você faria, o que você faria, você vai ser do jeito correto que atende o projeto ou não, Atende o projeto na qualidade e no prazo. né? É ou não é? São 2 características ali que a gente tem Hum, que olhar. Já é diferente um pouco, você falou dessa parte, uhum, eu lembrei de uma parte que teve sobre empreendedorismo aqui, em que a gente comentou que você ser diretor de uma empresa, não é uma democracia, uhum, não é uma é, democracia. Porque se fosse, imagina falar, hoje mesmo a gente teve uma reunião, antes de você chegar aqui na DAP, a gente estava tendo uma reunião em que eu falei assim: "Ó, gente, o diretor ele faz o quê? Dá as diretrizes. É isso que ele faz, certo?" Então eu falei para a equipe sobre aquilo que a gente estava falando, da ferramenta, de colocar o Python, de fazer daquela forma lá que comentei com você. Então, passei isso para a equipe, né? Falei, ó, preciso que vocês façam isso, tal. Aí eu falei, ó, vocês podem discordar em alguns pontos, não tem problema nenhum.
mas vai ter que ser feito. E foi dito e feito. Um discordou. Ah, mas se a gente fizer por esse lado, tal, vai ter isso, vai ter aquilo. Tá, beleza. Cara, eu respeito sua opinião, tá tranquilo, né? Eu posso gastar o meu tempo tentar debater sobre a sua opinião contrária, Uhum. ou a gente pode seguir em frente com a opinião das outras pessoas, porque é um time. Então, eu decido, vamos seguir em frente e vamos, né? Essa opinião que você deu, a gente vai eh, levar, né? Claro, a gente vai monitorar e vamos Uhum. ver, né? Se isso vai impactar no resultado final. Mas a minha decisão é essa, né? Porque imagina se tivesse uma votação na sua empresa. E aí tudo dependesse de votação. Tudo é democracia, tal, tal. Será que você estaria com a empresa até hoje? Não funciona. Né? E eles falam, e é um outro impacto, né, um problema ou não de trabalho, equipes ágeis, eles falam muito disso, né, de equipes autogerenciáveis. Equipes autogerenciáveis, elas acabam se acomodando e escolhendo, às vezes, um líder informal. Você tem aquela pessoa que tem uma posição de mais liderança, tem mais experiência, e ele acaba sendo meio que um líder. A equipe que não tem um líder, ela acaba sem tomar decisão, sem direção, né? Então Então, vira um caos, né? mesmo equipes ágeis, né, gestão de projetos ágeis, tem que ter, eu entendo que tem que ter uma liderança clara que indica o caminho, né? Senão, você não vai conseguir fazer as entregas que precisam ser feitas. Principalmente quando a gente está falando eh, em projetos de engenharia, projetos de capital, por exemplo, que é um, né, dos tópicos, né, que a DAP trabalha e que a gente vai discutir, em que você tem objetivos claros, né? Então Sim. você tem que ter Bem uma definidos no bem escopo, né? definido, você tem que ter uma liderança que leva para aquele objetivo. É claro que ali dentro você pode, em alguns momentos, trabalhar de uma maneira mais autogerenciável e mais ágil, mas com um direcionamento firme dos objetivos daquele projeto, Tá. né? Por falar em ágil, quando eu tenho a metodologia ágil, e aí eu tenho as sprints lá e tudo mais, quando eu tenho a figura do Scrum Master, ele não é necessariamente o líder da equipe, né? Ele é um Hum. apoio técnico, seria? Então, assim, na verdade, o Scrum, ele é uma das metodologias ágeis que existem, né? Certo. Existem várias, a Scrum é a mais famosa, é a que tem muitas certificações também, e são os termos que acabam sendo mais comumente Ah, o usados. pessoal já faz É, analogia entre Scrum e ágil, né? exatamente, Como né? se fosse uma etapa ali da. Mas aí o Scrum, que ele como funciona, né? Basicamente, você divide as suas entregas em sprints, que eles chamam, que são sprints, são time box, são pacotes de Pacotes. tempo definidos. Você vai definir uma semana, 2 semanas, você define qual que é esse seu tamanho desse seu sprint, e dentro desse sprint você vai fazer entregas. Essas entregas têm que ser entregas que já gerem valor para o cliente. Por exemplo, para um software, isso funciona muito bem. Você já consegue entregar um login, um cadastro, né, uma tela. Você consegue entregar partes que funcionam do projeto. E funciona muito bem, principalmente essa de fazer entregas no sprint, uma entrega de valor para Software. software ou para engenharia, para projeto de engenharia. Quando eu estou falando projeto de engenharia, eu estou falando do desenho, né? O Tá. cálculo O CAD ali. é o CAD, né? Por exemplo, né? O BIM ou o Tá. Inventor, né? Porque, por exemplo, eu posso definir, eu vou entregar, sei lá, uma subestação, projeto de uma subestação pronto, ou então do painel pronto naquele sprint. E eu vou, ao final do tempo, estar com o projeto todo pronto, né? Mas quando você vai falar para a parte da construção, vou fazer um sprint de uma semana. O que você entrega que Você tá, funcionando? você tá o exemplo da DAP, uma adequação NR12. Hum. Ah, uma semana eu compro o material Você e comprou faço material, uma proteção sem pintar. você não entregou, você não Eu não, finalizou nada eu de, não vou de entregar, né? valor, não Sim, gerou valor nem para você, nem para o cliente, né? sim, sim. E falar que isso é possível, tá? Então é assim, eu tenho algumas minhas
É meu, Um minha pouco fonte de de interrogação, hipocrisia. né? Mas é uma metodologia que fala, dependendo do que você vai trabalhar, ele funciona bem, né? E Tá, o Scrum Master, qual que é o trabalho dele? Ele é tipo evangelizador do Scrum. Então ele tá. garante porque o Scrum ele tem várias cerimônias que tem que acontecer. Então você tem no começo você faz o planejamento, daí no final. Eu não sou especialista, tá? Então posso estar falando Sim, alguns sim, sim. detalhezinhos. Você tem um review do sprint, você tem algumas cerimônias, você tem as daily Os meetings, né, que você tem que deles, fazer. certo. E o Tem Scrum um Master, backlog ali, né, onde eu isso, tenho né? um acúmulo. Exatamente. E o Scrum Master, ele garante que o time, que é autogerenciável, esteja cumprindo todas as cerimônias do Scrum. Tá. Então, mas olha só, ele é tão ágil que tem uma pessoa para cobrar que todas as cerimônias sejam cumpridas. Então, assim, ele já é um pouco rígido, não é? Sim, claro. Tem Né? uma Então, metodologia fixa que, ali, que né? você não pode, se você não está atendendo aquela cerimônia, você está fugindo. E tem uma função do time que é só para garantir que todas as cerimônias sejam cumpridas. Então, ele engessa um pouco, Sim, né? Tem alguns agilistas que odeiam o Scrum. Tá? Eu não tá. odeio, eu acho que ele funciona em determinados momentos. Então, o Scrum Master ele não é um líder. Tá. Ele Um trabalha, influenciador é um seria. influenciador, ele trabalha também no sentido de tirar pedras, como eu falei, de garantir que a equipe tenha tudo o que ela precisa para trabalhar, mas ele não tem nenhuma responsabilidade com prazo, com orçamento, né? No Scrum, fala, quem que cuida do orçamento daquele projeto? Tá. Né? Não é o Scrum Master. E no Scrum você tem a visão do Product Owner, que é o que cuida do backlog, Verdade, ele é o verdade. representante do cliente, então ele entende as necessidades do cliente, né, e vai trabalhar e vai E é para priorizando os ele as backlog. sprints. E os sprints, ele prioriza as entregas, ele tem esse backlog de todas as entregas que foram, né, todas as stories que foram identificadas, e ele vai priorizar as entregas dentro desse backlog, e o time vai escolher dentro daquela priorização o que vai fazer na semana. Então, no meu entendimento, um Product Owner, um PO, ele tem mais próximo de um gerente de projeto, porque ele prioriza algumas tarefas, Tá. do que o Scrum Master. O Scrum Master ele não pode cobrar. Se ele chegar e cobrar da equipe alguma entrega, ele já dá um BO. Tá errado. Né? Tá errado. Bom, Né? bacana. A gente falou É. algumas siglas. Pessoal, backlog é utilizado na manutenção também, mas backlog é o acúmulo, tá? A palavra backlog é um acúmulo para nós aqui, é o acúmulo De atividades que de têm que ser atividades, de feitas. tarefas. E as sprints são tarefas, né? Que é determinada por tempo, né? Exatamente. A É, sprint é um tempo em que a sua equipe vai trabalhar e ela tem metas naquele tempo, né? Um sprint, são por exemplo, um sprint de umas uma entregas semana. lá. É, Então, naquela sprint, ela se compromete a fazer tais e tais entregas, tá, né? bacana. Hum. É, essa metodologia ágil, ela é bem legal, né? O Scrum é bem legal. Mas assim, eu acho que é igual você falou, né? Tem mercado para todos. Tem mercado para Uhum. todas, na verdade. E eu acho que a solução vai muito da pessoa, né? Dela ter o conhecimento. Eu acredito que não precisa ser um expert também, mas ela ter o conhecimento ali da metodologia, né? E ser um gestor de projetos, Uhum. né? Seja com pós-graduação só, ou seja certificado aí, né? Uhum. Pelo PMI. Mas eu acho que assim, a metodologia ela vai cair de acordo com o projeto, de acordo com o cliente também, né? Exatamente. Porque para nós, eu fico imaginando a DAP, né? Tudo porque nós fazemos gestão de projetos aqui e como você disse, né? A gente começou com gestão de projeto, cara, a gente só imaginava recurso, né? Ah, o que que a gente tem? Não, a mão de obra a gente já tem. Isso não é recurso. Uhum. Para nós era assim. Então, mano, a mão de obra tá aí, tá disponível. Então, o que que a gente tem que trabalhar? Ah, a gente tem que trabalhar no material. Ah, tem material, beleza. Então, só que a gente não tinha. Isso no começo da DAP, né? A DAP tem 10 anos. Então, se a gente olhasse com o olhar 360 que vê hoje, claro, a gente está na última versão? Claro que não. Tem muita melhoria contínua ainda para aplicar, mas hoje nós temos a gente começou com o Ishikawa, há uns 3, 4 anos atrás,
para ver quais os recursos que a gente Uhum. precisa para o nosso projeto, e a gente viu que tem algo mais, né, do que material. Então, a gente teria que ter o recurso humano disponível, os recursos materiais, serviços terceiros que nós também utilizamos, a Uhum. gente nem mapeava isso. A liberação do cliente do serviço, documentações de liberações como PT, como a PR, como isso também impacta. A própria integração, porque nós somos integradores, né? Somos Uhum. terceirizados, então se a gente vai trabalhar na Iara, como a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores, eu tenho todo um processo de integração lá que eu acredito que a integração para terceiro na Iara ela deve ser mais rígida do que a integração para o próprio colaborador. Hum. Porque assim, o terceiro ele passa por vários processos e tem vários treinamentos também, além do que a gente já tem, Hum. tá? Ô, gente, tô brincando aí, o pessoal da Iara, eu sei que vocês têm uma integração rígida também para colaborador. Mas a gente tem curso de GSNA em algumas tarefas que são alguns equipamentos específicos, eh, fora todas as NRs pertinentes, né, a cada atividade. Mas eu acho assim que a parte, né, de recursos que a gente hoje que a gente olha é muito mais complexa do que há 5 anos atrás. E Uhum. assim, e a gente, cara, dá conta, né. Então o ser humano é de escadinha, né, de degrau em degrau, Uhum. ele vai aí caminhando para a evolução, né. Se uma pessoa que está no começo de uma empresa hoje ou um prestador imaginar, fala: "Poxa, como que eu faço para prestar serviço numa empresa como Iara, como Petrobras, como isso, como aquilo?". Aí ele vê o pacote de coisas que ele tem para liberar, ele vai desanimar. Mas se ele já tá nessa escalada, é mais suave, né. Sim, ele já conhece, é mais É é mais mais suave. suave. E se você tem um processo de gestão de projetos para entender todas essas restrições, que cada projeto tem suas O particularidades, risco, né. esse risco você consegue entender esse risco, consegue precificar esse risco quando você monta uma proposta, e a sua gestão ela vai ter menos sustos, por assim dizer, Sim, durante o caminho, né. E essa análise que você fez, eh eh, vai entrar no que eu falei que a gente sempre não tem uma metodologia tradicional, cascata rígida, né. Porque quando você fala hoje muito de metodologias ágeis, o principal do ágil, o que que é? É de você focar no valor, na geração de valor daquele projeto. E o ágil bebeu muito, da fonte do na época que eu aprendi, a gente falava produção enxuta, aí depois virou tá. para inglês, Lean Lean Manufacturing. Manufacturing. Ele bebeu muito da fonte do Lean, né, e daí você tem o Lean Manufacturing, depois você tem o Lean Construction, você tem mas o Lean o que que ele é? É você, evitar desperdícios, Sim, né. Quando você faz essa análise que você falou, você faz uma análise de valor do projeto e consegue identificar o que realmente é importante, e você vai trabalhar com recursos aonde realmente é importante, né. sim, Então, quando você faz hoje a gente tem algumas metodologias, Leans ou que eles se dizem como ágeis. Eu tenho, né, alguns sempre, né, eu não gosto muito quando usa ágil, eu até prefiro o Lean do que o ágil, que a gente tem o AWP e o sim, LPS, que é específico para construção, que LPS é Last Planning System, que são metodologias que elas misturam, que elas trabalham com o conceito Lean e trazem conceitos de agilidade para a gestão de projetos, que historicamente são projetos preditivos ou de cascata, né? O LPS é muito usado o pessoal está começando a usar em projetos industriais de capital também, mas é muito usado em construção civil, ou a AWP, né, que nasceu para projetos de capital. Então ele envolve esses conceitos, ele mistura, né? Tanto os conceitos de cascata, de preditivo, de projetos tradicionais, com conceitos Lean e de agilidade, né? E sim. você traz o melhor dos dois mundos. Bacana. E, bom,
Para o pessoal de casa aí, a gente está falando Hum, de projeto de capital e vamos entrar em falar de AWP. Qual a definição aí para projetos de capital? ah, tá. Esse é projeto de capital. Tem uma discussão até que entra no mundo da contabilidade, né? O que que é um projeto de capital? É um projeto que ele vai aumentar o ativo da empresa. Tá, Então, por exemplo, assim, eu vou fazer, eh, eu vou trocar as correias do equipamento que já está utilizando, que precisa de uma manutenção. É um, você não está aumentando a capacidade de produção, você só está fazendo manutenção, é o custo de operação, né? Eu vou implantar um equipamento novo que vai aumentar a produção, vai aumentar a produtividade daquela, eu vou fazer mais uma linha de produção. Então, aí ele já se encaixa num projeto de capital, por quê? Porque você está aumentando o capital da empresa, está aumentando o ativo, você está fazendo um investimento que aumenta a capacidade produtiva da empresa. Mas a gente também, em geral, a gente fala de projetos de grande porte, né? Em geral, tá. também tem o contexto do valor do projeto, né? Então, às vezes, é um projeto de 50 mil, é de capital. Falo assim, às vezes, pelo valor, o pessoal faz a diferencial. Então, em geral, quando a gente está falando de CAPEX, que é né, o projeto de capital, são projetos que aumentam a capacidade produtiva da empresa, né, Tá. e envolve em geral também uma quantidade substancial de valor, de dinheiro. E geralmente as empresas elas destinam verba para isso, né? Então ela Exatamente. destina verba, como você estava falando, né, antes, o projeto de capital, o projeto CAPEX, ele visa a médio e longo prazo, Caso. né? O Uhum. aumento da produtividade, redução de desperdício, todas essas coisas aí o Isso. projeto de capital visa, né? Pelo contrário do MRO, porque o MRO são aqueles, né, aquela verba que é disponibilizada para manter a minha operação, né? Exatamente. Isso mesmo. Então, inclusive eu fiz um vídeo, eu perguntei para você, Uhum. justamente por isso. Eu fiz um vídeo no canal Segredos da Manutenção falando sobre, né, compra CAPEX e compra MRO, né, compra de OPEX, né, que são diferentes ali, né, Uhum. e a visão também. Na verdade, tem uma visão até de companhia, né, de empresa, porque se você não está investindo em CAPEX, quer dizer que tem um problema e você está morrendo. Exato. Você tem É um isso. indicador, né. Você tem todo um planejamento estratégico da empresa, de crescimento, de crescimento de novos mercados, de tudo, ou de ganho, de aumentar a sua participação no mercado, tudo, e Capacidade produtiva e você tudo. tem que investir para isso, né? Faz parte para manter a empresa viva, né? Não é só a manutenção, você tem que estar Sim. crescendo, né? E aí que tá, né, se você Hum, está investindo só em sobreviver, né, tem Uma uma hora coisa. você vai ser engolido. Exatamente, exatamente. É. Então, pessoal, fica a lição aí, ó. Hum, O Demir já tá dando lição de gestão de é. projetos e a parte de gestão industrial também, gestão Hum, empresarial, na verdade. é. Mas é dessa forma, quando você chegou aqui no estúdio até Hum, falou, né, poxa, você investiu aqui no estúdio e tal. E aí caiu naquilo, né? Eu falei, pô, eu sei que isso, a gente investiu e é a longo prazo, né? Porque a gente traz os convidados aqui, a gente fornece, né, um conteúdo e mostra, né, todo o know-how dos convidados, para levar um conteúdo bacana para nossa audiência. Mas o que que a gente quer com isso também, né? A gente quer motivar as pessoas, quer levar conteúdo, quer capacitar e quer construir também uma audiência, né? Para que nós conseguimos propagar a nossa marca, né? Então, é um uhum. investimento a longo prazo, Sim, né? Não exatamente. deixa de ser. Exatamente, é um bom exemplo. É Bom um exemplo. investimento de CAPEX aí, projeto de capital, gente. Um projeto de capital pequeno, mas Uhum, vocês já tiveram um exemplo aí. E às vezes, hoje eu estava uhum, comentando até com o Ademir, você trazer tecnologia para sua empresa, trazer algo que esteja na indústria 4.0, não quer dizer que você precisa ser uma multinacional ou que você precisa rios de dinheiro, tá? Você que é empreendedor aí, corporativo, trabalha no setor de manutenção, você pode pensar, né, em soluções de tecnologia, de indústria 4.0, ali que faça sentido para o seu setor, é ou não é?
Você trabalha no setor de engenharia, você pode trazer também tecnologia que faça sentido para o seu setor. O que que é fazer sentido? Geração de valor. Você tem que trazer o retorno para a empresa, é ou não é? Eu vou Sempre trazer. isso, geração de valor, esse é Exatamente, chave. eu vou trazer uma tecnologia para quê? Ah, para reduzir desperdício, para aumentar a produtividade do meu time, por exemplo. Eu vou investir numa ferramenta, que seja no Python, tenha a possibilidade de machine learning, para quê? Aumentar a produtividade, reduzir desperdício. Ah, beleza, então vai fazer sentido. Uhum. Né? Aí, se cair na pergunta, calcula aí para mim o ROI, aí Uhum. já complica, né? Mas é sempre bom ter, né, o ROI é importante, né? ROI é Sim. Return of Investment, né? Pra gente estar usando algumas siglas, assim, é o retorno de É, investimento. Quanto que você está investindo e quanto que isso vai trazer de retorno, né? Às vezes esse retorno ele é um pouco mais intangível, mas ainda assim você tem que ter tem tem que. que pensar nele, né? Mesmo que seja, né, mais intangível, você tem que saber eh, fazer, por exemplo, eu vou trazer mais exposição da marca. É um Sim, investimento que vai trazer. Ah, você consegue necessariamente colocar isso em números? Talvez não, mas você entende o porquê que você está fazendo aquele investimento. sim. É, a gente falou a respeito dos projetos, tem projeto Uhum, enorme, como é, os que você trabalha, tem projetos menores, mas eu acho que o que a gente está trazendo aqui hoje, né, é que gestão de projetos está no dia a dia, é, né? A metodologia você tem que escolher a melhor que cabe ali pro seu desafio, fio. né? E, e aí é proatividade e reunir o time e ir em frente, né? Exatamente. O gerente de projetos é isso, é botar, fazer o time funcionar, entender o que é importante para o cliente, seja o cliente externo que você está vendendo o projeto e para a empresa, né, e alinhar o time, deixar ele redondo para C- entregar o projeto. Ciente do objetivo, né? A Ativo, meta clara ali para claro. todos, né? E todos engajados também, né? Uhum. A respeito do AWP que a gente falou de projeto de capital, agora vamos entrar nessa parte do AWP. O AWP, né, são pacotes, né? São pacotes de entregas, né? Isso. O AWP, né, é uma sigla que é em inglês, que é Advanced Work Package. É pacote de trabalho avançado. Por que que é esse avançado, né? É que você já pega o pacote que você vai produzir, que você vai entregar da sua planta industrial lá na frente, daqui 2, 5 anos, e você já está pensando em avanços, você está pensando hoje nele. Né? Então, é uma prática, na verdade, é mais ou menos o que eu falei do PMI, ele pega boas práticas do mercado. A WP nasceu mais ou menos assim. Algumas empresas de ponta tinham uma metodologia de planejamento mais curto prazo chamado Workforce Planning, e algumas empresas começaram a desenvolver algumas técnicas de gestão que pareciam funcionar muito bem. Principalmente, e uma detalhe histórico, a Associação de Proprietários de Alberta, se não me engano, lá no Canadá, juntou algumas empresas que usavam essas técnicas de gestão do projeto e falou, pô, isso aqui parece que funciona bem, melhor do que empresas que não usam. E começou a empacotar essa técnica. Tem um órgão Não, específico? é uma associação, um Uma so- órgão, uma associação de proprietários de empresas de Alberta, Tá. tá? No Canadá. É, quase certeza que é Alberta, às vezes a minha cabeça me engana um pouco. E eles se juntaram, tem um órgão do Texas, nos Estados Unidos, chamado CII, que é Construction Industry Institute. Eles pegaram essa metodologia, ficaram alguns anos estudando essa metodologia para ver se funcionava. Então, um estudo científico, eles fizeram, empacotaram ela, desenvolveram como que seriam as melhores práticas e pegaram alguns projetos pilotos para ver se realmente dava um resultado melhor. E daí, desses estudos do CII, que é lá do Texas, nasceu o AWP. E eles publicaram, eles têm publicações que são práticas é, esqueci o nome agora, mas se não me engano é práticas recomendadas, é outra associação, mas são boas práticas da CI,
em que eles falaram que, olha, o AWP é uma prática que funciona e traz ganhos para o seu projeto. Isso, se eu não me engano, foi em 2015. Né? Tá. Então, não é que ninguém fazia antes. Algumas empresas já faziam de uma ou outra maneira, faziam algumas coisas semelhantes. Por exemplo, eu trabalhei num projeto da antiga MBR, que depois foi comprada pela Vale, acho que em 2007, 2008, se eu não me engano, em que vários dos conceitos do AWP, que foi oficializado em 2015, já eram utilizados lá. Mas porque empresas de ponta, como era a MBR ou a Vale, outras empresas do ponta, já usavam essas metodologias de ponta. Então, eles pegaram boas práticas, o que as melhores empresas do mundo faziam, e empacotaram e criaram o AWP. Né? E esse AWP, o que, que ele é? Por que, que ele tem de... Uma das coisas que a gente fala que ele é ágil, que ele é lean, é porque ele tenta quebrar barreiras e botar todo mundo para trabalhar junto. Tá. Né? Um problema grande que tem em geral em projetos de capital é a operação é deixada meio que de lado. Ela que vai operar, mas ela é a última, ela recebe a fábrica e ela não está lá no começo. Engenharia não conversa com o suprimento não conversa com a construção. E daí você já nasce todo mundo brigando e com problema e com atraso. Então, a AWP ele começa assim, você pensa na fábrica funcionando lá na frente e faz um pull planning, você faz de trás para frente. Então, lá para eu fazer, comissionar a fábrica, ela está rodando, o que que eu preciso? Você começa a vir lá de trás dos sistemas que ela precisa estar comissionado para rodar e vem indo para trás até a engenharia. Então, a sua engenharia, ela não vai ser feita, desenvolvida, pensando no que o tirei engenharia quer entregar antes, porque é mais fácil, porque é melhor. Né? Foi pensado, tem um POC que a gente chama, que é Path of Construction, que é um caminho da construção, que foi pensado para a fábrica estar operacional lá na frente. Então, tudo que você precisa de trás para frente, o que precisa para funcionar? E todo mundo começa a trabalhar junto, integrado. Então, assim, o Tá. que que a engenharia, quais os pacotes que a engenharia vai trabalhar são os que a os suprimentos precisa para garantir aquele prazo. Né? Normalmente, todos os projetos grandes de capital, você tem os que a gente fala que são long lead items, são itens de entrega mais demorado. Às vezes você compra um equipamento e você nem contratou a empresa que vai montar e você já comprou o equipamento, porque ele vem lá da China, vem da Índia, vem da Itália, leva 2, 3 anos para fabricar. E às vezes você compra o equipamento antes de saber quem vai, por exemplo, construir e montar aquele equipamento. Então, você faz todo o seu planejamento, todo mundo trabalhando, pensando nessas restrições da obra. Então, você começa lá, a WP, que esse que é o Advanced. Você está Tá. pensando em avanço em toda a obra. E é focado nesse caminho da construção. Então, o que eu preciso construir para a fábrica estar produzindo lá na frente, e para eu construir, aí você vai pensando nas entregas dos suprimentos e na engenharia para atender. Então, os suprimentos pensando em atender a construção, e engenharia atender suprimentos. Vou dar um exemplo prático. Você vai fazer vou montar um prédio de estrutura metálica, tá? Tá. O cara está pensando em medição. Ele sai e entrega todas as colunas e vigas que é peso grande para medir. Entrega, entulha o, o site da obra com aquele monte que ele não tem nem onde montar, como montar, mas ele já mediu. Aí alguém ficou feliz, eu medi, entrou dinheiro. Mas depois ele vai ter que ter retrabalho, ele vai ter que ficar movimentando aquela estrutura, vai ter que colocar do lado, porque não tem. Então, assim, ele foi pensado na construção, aquela compra, não foi pensado na construção. Não. Foi pensado numa necessidade específica de uma medição, ou porque alguém pressionou para comprar, algum gerentão, diretor falou, compra e manda fazer. Coloca Não. material aqui dentro. E pronto, não pensou na obra. Né? Tá. Então, o AWP ele é muito dito de uma maneira bem mais resumida e para o público mais geral. Ele bota todo mundo para pensar primeiro a construção ela é feita de uma maneira que pensando nos passos de comissionamento e de entrega.
Tá. né? E os suprimentos, pensando que ele vai entregar para atender esses prazos da obra, e a engenharia para atender os suprimentos. Então, às vezes, assim, nisso você consegue ser uma engenharia, eu preciso dessa definição agora, porque eu preciso comprar esse item e tal. Então, a engenharia está pensando em alguma coisa, cara, isso aqui é detalhe, eu só vou fazer daqui um ano. Você não precisa perder tempo em engenharia em fazer esse Cria um projeto agora. fluxo, né, contínuo ali. Você cria um fluxo contínuo, que isso que é do Lean, é fluxo, bem isso, você Sim, tem que estar sim. um fluxo de trabalho, você não para, né? Você continua, você não fica com no AWP você trabalha muito com reduzir WIP, que fala que é Work in Progress. Você termina, você começa e termina. Você não começa a montar e para porque faltou alguma coisa. Então, aquelas restrições que você falou, eu tenho que ver se eu tenho documentação de entrada, se eu tenho não Sim. sei o que, se eu tenho tudo. Então, você faz toda essa análise e você só vai pro planejamento, para programação semanal, você só vai efetivamente para campo quando todas as restrições foram removidas. Tudo tá ok. Tudo está ok. Porque senão acontece muito, o planejador coloca uma atividade, aí um encarregado chega e fala, mas não tem nem projeto de engenharia disso aqui. Mobilizou a equipe? Mobilizou a equipe e não tem nada. E daí é desperdício, é Sim. falta de dinheiro. A WP ele veio, é uma maneira, né, não dá no podcast para ensinar isso, a gente tem Sim, grandes claro. professores aqui no Brasil, né, grandes cursos para isso, mas é de botar todo mundo para trabalhar junto, pensando no caminho da construção, para a fábrica estar operando lá na frente. E nisso você tem vários termos que a gente vê no mercado, né? Então, a WP, que é o principal, que é o Advanced Work Package, e essa área, daí você tem o POC, que é o caminho da construção, e você divide a sua planta industrial em áreas, que são as AWPs, que são as áreas de construção, e você divide em pacotes daí em CWPs, que são a Construction Work Packages, e até você chegar no final, que é o IWP, que é o Installation Work Package, que é o Hum, pacote menor já que é uma equipe pequena ali que realmente vai finalizar, vai fazer aquela montagem. E tá. o planejamento mais fino, a programação mais fina desses pacotes menores, você deixa na mão também de quem vai executar, né? Que isso também que a gente envolve a questão de Lean, de agilidade. Você tem um cronograma que é um CPM, que a gente fala que é de Critical Path Method, que é o mais macro, que é o mais estratégico, mas o cronograma, a programação do dia a dia, você deixa na mão de quem efetivamente vai executar. Tá. Hum, Bacana. Pô, hum. um resumão aí. Você falou que não É. dá pra, não dá pra explicar num podcast, mas foi, pra mim aqui, pelo menos, foi uma boa, um bom conteúdo que eu Hum. absorvi aí. E a parte de gestão de projetos sempre me intriga, sempre me faz querer aprender cada dia um pouco mais. Bom, bem legal aí, a gente já falamos aí um pouquinho de cada, né? Um podcast muito curto não dá para falar muita coisa, mas a gente, né, estamos explanando aí várias etapas. Falamos aí a parte, né, do tradicional, né, um pouquinho do ágil, um pouquinho da WP. Eu gostaria de falar, e isso tudo que você falou aplicado aí nos projetos que você Uhum. já teve aí na sua carreira profissional. É. Bom, vou dar alguns exemplos de como que encaixa cada uma dessas metodologias em projetos reais, né? Eu vou falar então de alguns projetos em que eu apliquei diferentes metodologias e como que isso se encaixa, né? Eu trabalhei durante um tempo em projetos de emissários submarinos. Emissários submarinos eh, são grandes tubos, resumidamente, né? Grandes Tá, canos que estão debaixo do mar para descarga de algum efluente. Ele pode ser esgoto ou algum efluente industrial. Tá? Ele é parte do tratamento desse efluente. Não é que você está necessariamente poluindo, né, um rio jogando o ou o mar, esgoto lá, né? né? É parte do tratamento. E esses emissários, eles podem ser emissários pequenos, com 500 metros, ou até com vários quilômetros. E eles
caracterizam por ser uma obra que a gente fala que é linear, que ela, poderia ser uma obra repetitiva, então fácil de fazer. Então você pode fazer, vou pensar, vou fazer uma metodologia aí preditiva, porque imagina que é uma tripona de 5 quilômetros que você tem que montar ou fazer Sim, uma sim. manutenção. Falar é fácil, é sempre igual. Só que você está fazendo isso a 20 metros de profundidade debaixo do mar. Você tem correnteza, você tem falta de visibilidade, você tem condição de mar, de onda em cima que afeta suas embarcações. Então, que num primeiro momento pode ser, você planeja de uma maneira preditiva, tudo vira de ponta cabeça, Pode mudar porque tudo a qualquer pode momento. mudar tudo, né? E ainda tem as intempéries do risco de, Exatamente, né? né, Virou o mar, de tá com muito tempo. vento, separa tudo, não é a condição segura, segurança em obra sempre em primeiro lugar. Não é a condição segura, para, ninguém trabalha sem segurança. Então, né, isso gera vários desafios, né? E teve um projeto específico em que foi feito todo um planejamento, era para ser uma obra rápida, tiro curto que a gente fala. Na hora que desceu, começou a trabalhar, nada funcionava. E a gente, o pessoal lá tentando, dando murro em ponto de faca, fazendo, querendo fazer a mesma coisa, não saía. Falou, opa, vamos parar, não está funcionando. E viramos tudo de cabeça para baixo. Agora é ágil. Eu sempre fui contra, agora é tudo ágil. A gente vai ter É, sprints. A gente parou, fez o que você comentou do Chical, a gente fez toda uma análise de causa e efeito, quais os problemas, tentamos identificar todos os problemas. Mudamos toda a metodologia, isso assim, em 2, 3 dias, cobra parada, e fazendo e testando toda hora. Fazendo e testando no mesmo dia, fazia e testava, via que funcionava, até conseguir fazer desenvolver um método específico para aquela condição, né? Então, era um projeto que nasceu preditivo, a gente tinha uma expectativa de ser muito rápido, e por encontrar condições meio totalmente adversas, diferentes, a gente conseguiu adaptar rapidamente, né? E usando ferramentas que estão aí, a gente fazendo toda uma análise, né, de causa e efeito, de Chikawa, identificando causas, aí refazendo, fazendo um design, design of experiment, que a gente fala, né, de fazer como testar várias probabilidades com um experimento só e vendo o que, que funciona até conseguir desenvolver uma solução, né, e entregar o projeto. E sempre com transparência. Eu estava comentando outro, né, com a sua equipe, a gente sabia que não ia entregar o projeto no prazo mais. tá. A gente sabia. E foi primordial a transparência desde o início com o cliente, deixando claro todas as dificuldades que a gente estava encontrando, né? E o que a gente estava fazendo para atender, para resolver isso, né? Mostrando que a gente estava sendo proativo, o que a gente estava fazendo. E teve uma parceria, um entendimento do cliente de como que ele estava trabalhando e aceitou aquela situação, Tem né? que, eu acho que É. é importante a palavra transparência e mostrar que você está sendo e ser um pouco não, totalmente estoico, né. Ver o que realmente você fazer o que realmente vai estar sob seu controle e que vai alterar o resultado. Coisas que não estão sob seu controle, você tem que passar para o cliente, por exemplo, o tempo, não está sob seu controle, Uhum, né. Um maremoto ou sei uhum, lá, o mar tá virado, cara, não está sob seu é. controle, né. Isso, e depende como você faz a gestão desse contrato, desse projeto, se é essa divisão de riscos pode estar mais clara. Isso é importante, né? Quando você fecha um contrato, você tentar fazer uma matriz de riscos e dividir quem que assume qual risco. Tá, Isso diminui o custo do projeto. Se todos os riscos vão ficar com um lado, por exemplo, com a empreiteira, ela vai colocar um prêmio por causa disso, vai ficar mais caro, né? sim. Então, em geral, você entender esses riscos no contrato, na negociação e ter uma divisão, quem que assume cada risco, de que maneira, né? Isso facilita muito, né? Essa transparência fica mais fácil Sim, também, né? sim. Então, esse é um exemplo de um projeto que ele nasceu bem tradicional, né? Era cascata, por assim dizer, e a gente teve que com 1 mês, 2, mudou completamente, ele mudou totalmente para ágil, né? Não tinha
A gente tinha um compromisso com a empresa, ó, a gente entrega até o final do ano, E é uma montagem né. eletromecânica também? Qual o É tipo de uma é u material? é uma montagem não é elétrica, porque não tem é Mecânica, uma né? montagem mecânica, né. Tá. Só que imagina a dificuldade de você fazer uma montagem mecânica, eh, aqui no nível do mar, no ar, que você já tem algumas dificuldades. Sim. Aí você fazer uma montagem a 20, 30, 50 metros de profundidade. Poxa vida. Então imagina você montar uma flange com 30 parafusos, em que você tem visibilidade de 0, essa no tato, né, em que o mergulhador ele pode ficar alguns minutos debaixo da água, porque tem toda a questão de doença descompressiva, você tem o tempo que ele pode trabalhar ali, então ele, em geral, se for para um mergulhador, é para mergulhos rasos, assim, até 12, que não passa muito não vou lembrar exatamente agora a profundidade, mas, por exemplo, um mergulho raso de 12 metros, ele vai conseguir trabalhar ali no dia 1 e meia. Tá. Então, cada funcionário seu, ele tem 1 hora e meia Disponível ali, produtiva. disponível e produtiva. E às vezes sem visibilidade nenhuma, é no tato, é só no tato, né? Então, Hum. imagina o nível de dificuldade. Então, você tem que ter uma flexibilidade, você tem que ser muito ágil na tomada de decisão para entender qualquer desvio e tomar decisão rápida para manter o projeto no caminho, né? Ah, bacana. E passamos para alguns projetos que os desafios são diferentes, que envolvem mais a questão, por exemplo, contratual. Tem, aqui no Brasil a gente tem o Código Civil, que, né, todos os nossos projetos, os contratos, né, atendem o Código Civil, mas tem características, tipos diferentes de projetos que você trabalha. Cada um tem suas características, né? Por exemplo, você vai fazer um preço unitário, você tem um EPC, você tem uma empreitada global, então isso tem suas características. Sim. E tem alguns padrões de contrato que existe no mundo que você pode utilizar. Tem um padrão que está começando a ficar em voga, tá, os holofotes estão começando a dar destaque para o contrato que a gente chama de FDIC, né? FDIC, tá. São contratos em geral para grandes obras também, que ele é um contrato padrão, tá? Ele é a FDIC é a Federação Internacional, acho que é de Engenheiros Consultores, que fica na Suíça, tá? Ele até o termo é uma sigla em francês, e ele tem padrão de contrato para obra de design build, que a empresa ela, ela faz o projeto e constrói, ela tem projeto, o padrão que a gente faz, que é o de que a proprietária entrega o projeto e a empresa vai somente construir. Ela tem padrão de contrato para projeto EPC, para projeto de consultoria. E esses é padrão global, que em qualquer lugar você vai fazer uma obra, aqui no Brasil, na Nigéria, na Inglaterra, as regras são as mesmas, são iguais, Tá. né? Ela foge de algum pouco das características de como a gente trabalha. Então, os desafios são outros. Então, além dos desafios normais das entregas, de ser ágil ou não, você tem um desafio maior de conformidade contratual, né? Então, esse projeto que eu estou trabalhando hoje é um projeto que ele é governado por contratos FDIC, né? A gente trata eles por cores, né? A gente fala que é o Red Book, que é o de preço unitário, em que o projeto é feito pelo proprietário e a construtora só vai construir. E tem o Yellow Book, que a construtora ela faz o projeto e constrói, né? Então, esse projeto que eu estou é um projeto no terminal de containers Tá. em Pernambuco, em que todas as obras são governadas por contratos FDIC. E um dos desafios, na verdade, é de que nem todas as empreiteiras brasileiras, os profissionais brasileiros estão adaptados a esse padrão de contrato internacional. Ele facilita muito a vida,
mas você tem que conhecer, Tem que entender tem que ele entender ele, né? primeiro, né? Então a gente tem uma dificuldade um pouco a mais ali, que além das normais que tem, que é a de atendimento contratual de um padrão internacional, né? E que está vindo para o Brasil com força, né? A gente já tem algumas obras portuárias que usam ele, tem, acho que, se não me engano, acho que obras de metrô, algumas que estão usando o FDIC. Então é, é um conhecimento para quem trabalha com gestão de projetos e para as empreiteiras também, prestador de serviço, ficar de olho, né? É um trend que está vindo assim no mercado, é de contratos FDIC, Tá. né? Você conseguir atender e trabalhar dentro desses padrões. Pessoal que trabalha Com com projeto projetos aí já é, fica por dentro é, já do... exatamente. Trabalha com projeto de É, capital, projeto de infraestrutura, pode começar a estudar contratos FDIC que está vindo com tudo. bacana. Olha o insight poderoso aí, gente, ó. Só aqui no Dapcast, hein? Uhum. Bom, bacana, cara, esse episódio aqui é um dos melhores que a gente já fez aqui. Eu É. absorvi muito conhecimento aqui, muito conhecimento mesmo, e agora eu vou pegar esse conhecimento e aplicar ele para virar, né, uma habilidade. Eu acho que as pessoas hoje têm facilidade em conteúdo. Claro, conteúdo de valor, né? Uhum. Tem conteúdo aí na internet que não serve nem para passar tempo, nem para você Verdade. jogar o tempo fora, né? Que você não pode jogar o tempo fora, que o tempo é uma moeda preciosa, né? Mas, cara, não compensa, né, nem perder seu tempo lá. Mas você tem uma acessibilidade, hoje, é muito acessível, é fácil, né? Conteúdos assim. Tem aqui no Dapcast, tem outros podcasts também. Mas o importante é o quê? Você pegar esse conteúdo, ouvir ou assistir e começar a aplicar. Você não vai conseguir aplicar na sua totalidade, tudo que a gente falou aqui, Uhum. mas se conseguir, cara, 5 minutinhos do podcast que você ouviu sobre um insight e começar a aplicar e desenvolver uma habilidade naquilo, já Já é tá um pago, diferencial, já é o exatamente. diferencial, né? E essa palavra que você disse é isso, né? Hoje, num mundo tão competitivo, Uhum. qual é o seu diferencial? É, né? Porque a competição tá aí, não vai mudar. Só vai ser mais acirrada, né? Então, eu acho que as pessoas. Isso, gente, não é só competição que a gente tá falando aqui de empresa para empresa, de PJ para PJ, mas não tô falando só nisso, não. Tô falando na sua empresa, né? É claro, quando a gente fala a competição, é a mesma coisa que falar sobre ser cobrado. Hoje é uma palavra que soa ruim para as pessoas. Mas uma competição saudável é boa, traz benefícios. Competição de preço, competição, né, de uma série de coisas traz benefícios, é ou não é? A Sim, melhoria sim. contínua que tem, se tem o Lean hoje, é porque o sistema Toyota viu que agora, né, isso é da década de Desses 80, 50 de lá, começou na década de 60, 50, 60, 60. então, que ele via que aquilo ia trazer valor no futuro, é ou não é? Uhum. E ele ia sair na frente da concorrência. Exatamente. Foi para isso que foi feito. E hoje tem um benefício aí para a humanidade. Todos, né, como você bebem, né, dessa fonte aí que é o Lean, é ou não é? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, muito mesmo, trabalhar na melhoria contínua, trabalhar para ser competitivo, trabalhar para trazer valor para o cliente, né? Porque isso vai trazer benefício para todo mundo, não só para a companhia, não só para a empresa, né? Mas para o cliente e como um todo, né? Política do ganha-ganha para os dois lados, né? O projeto é isso, ele tem que trazer ganhos, né? Se ele Sim, não trouxer valor para a empresa que está desenvolvendo o projeto, para o cliente, mas, assim, para mim, o fracasso ou o sucesso do projeto é principalmente isso. Não é só questão de atender o prazo, o custo. Assim, ele trouxe valor, sim, né? Ele atendeu as expectativas. De repente pode ter falhado em outro ponto, mas ele gerou valor, então ele foi bem sucedido. sim. Nos projetos da DAP, quando a gente, né, oferta aí para o cliente, a gente está vendo isso a todo momento, né? É claro, como você disse, tem alguns percalços, alguns desafios que talvez você perca. Você pode perder a batalha, mas não a guerra, né? Hum. E aí é projeto, né, cara? É assim, mas eu acho que a gente
entrega valor, né? Eu faço uma adequação NR12, eu entrego uma máquina mais segura para o colaborador. Ele vai evitar um acidente, vai evitar um afastamento, vai conservar a integridade física, né, do operador. Eu entrego uma montagem de máquina, uma desmontagem, uma transferência. Cara, eu estou visando aquilo, né? Uma que se vai transferir já é um bom indicador, né? Uhum. Geralmente as pessoas tem também quem desmobiliza, né? A gente faz desmobilização, mas quando o cara transfere uma planta é para um ambiente maior para ele produzir mais. Ou ele está organizando o layout Uhum. dele, tá reduzindo o desperdício com o Lean. Então a gente sempre entrega, né? Procura, não é à toa que a gente tem uma área aqui de sucesso do cliente, para que aqui esse projeto faça sentido, né, para o nosso cliente, entregue valor. E para nós também, é claro. Né? A gente não está no mercado para entregar valor para o cliente e passar fome. Não é? Exatamente. E é a outra coisa, né? Eu estava vendo esses dias um post no LinkedIn, eu sei que é gerente de contratos também. Eu estava vendo acho que Herculano, se eu não me engano, é Herculano o nome dele do LinkedIn. Ele é gerente de contratos também, fez um post a respeito de saúde financeira dos fornecedores. Isso é um ponto muito importante, né? Você está fazendo, né, um projeto ali para o seu cliente, entregando valor, mas você está construindo a sua saúde financeira também. E para o cliente é vantagem isso. Você quer ter um fornecedor que está passando fome, que está vendendo almoço para comprar janta, É. que o risco é muito grande dele não conseguir te entregar o que ele prometeu. Sim. Você acha que está ganhando um lado, espremendo no valor, mas você está perdendo do outro, né? Exatamente. Você está correndo o risco de não entregar o seu projeto É, final, de não ter ali o seu produto no final para final. você utilizar. Então é uma coisa de se pensar aí, gente. Pessoal de compras, pessoal, né, gerente de contratos, pensar É. nessa via de mão dupla também aí para o fornecedor, né? A gente tem que pensar sempre que o projeto vai entregar o valor, mas tem que ser um preço justo ser pago por esse valor, porque é um Para investimento, né? todas as partes. Se tem alguém que está perdendo, tem alguma coisa errada. Você pode Exatamente. falar que o projeto foi bem sucedido, se você quebrou a empreiteira, Sim, qual, né? não adiantou, pô. Para que naquele momento o projeto até pode ter ganhado, mas pensando na sociedade, no bem maior, você quebrou a empresa. Não foi bem sucedido, E as pessoas né? que estão ali, né? É. E é toda uma coisa, porque dor de barriga não dá uma vez só, né? Então você lá no futuro você É. pode precisar também desse cara que você quebrou. Uhum. Então tem essa também, né? Tem os dois lados da moeda. Bom, agradeço muito sua participação Uhum. aqui e fica convite aí para próximos assuntos. Eu acho que o tempo foi muito curto para a gente falar de tudo, né? Acho que tem que É. fazer mais uns 3, 4 Com episódios. certeza, a gente poderia continuar conversando bastante tempo aqui, É, mas com é. certeza, porque é um assunto bem bacana e eu acho que bem pertinente para muitas áreas, né? Porque imagina, Uhum. todas as áreas da indústria têm gestão de projetos. Sim, Toda, todas as áreas. todas as áreas. Se é a parte de segurança do trabalho, tem gestão. Se é a parte de compras, tem gestão. Se é marketing, ainda mais. Então, toda a área ali, todo setor tem um pontinho de Uhum. gestão de projetos. Então, é muito importante a gente continuar propagando conteúdo aí. Certeza. Agradeço muito, tá? Agradeço o Uhum. pessoal de casa e fica a oportunidade aí passar o seu contato, o contato da sua empresa, Uhum. que é muito importante, né? Porque um profissional aí conceituado, que entrega valor para as empresas, tem que passar o seu contato aí, o contato da sua empresa, para o pessoal te Uhum. encontrar mais fácil. Bom, primeiro agradecer bastante, enormemente aqui essa oportunidade. Foi um prazer, né, conhecer você, a empresa, a sua equipe, né, poder contribuir um pouco aqui com o meu conhecimento e com toda a sua audiência também, né? Então, quem que estiver interessado em mais conteúdo de gestão de projetos, gestão de contratos, você pode seguir o meu LinkedIn, que eles vão colocar aqui na tela, né? Sim, o editor Luiz vai E, colocar. e para podem me procurar também para serviços de gestão de contratos, gestão de projetos.
E eu também faço mentoria de profissionais na área de gestão de projetos. Mas você está entrando na área, você está assumindo um desafio novo, assumindo uma gerência, um gerente PMO e tem dificuldade, está com algumas dúvidas. Eu faço a mentoria profissional também para a área de gestão de planejamento, além de atendimento dos projetos, das empresas, eu faço esse trabalho junto com profissionais da área. Então, Legal. os meus contatos vão estar aqui na tela, né? Meu e-mail, WhatsApp e a página do LinkedIn. Vocês vão me encontrar lá. Por favor, me sigam também no LinkedIn, Com compartilhem, certeza. ajudem a compartilhar os meus conteúdos. Bacana, bacana. Obrigadão. Até a próxima, pessoal. Obrigado, até.